Oi, gente, bom dia. Como sempre, a gente volta aqui ao nosso bate-papo quando tem audiência, né? Hoje é uma audiência pessoal, ou seja, estou litigando em causa própria contra a Procuradoria-Geral do Estado, melhor dizendo, a Fazenda do Estado da Bahia, para execução de honorários advocatícios, porque eles não pagam voluntariamente, embora tenha sido arbitrado pelo juiz em uma ação penal que eu defendi um acusado. Inclusive hoje ele tá solto e já está morando em São Paulo, inclusive. Mas eu vim falar de outra coisa com vocês hoje aqui, sobre aposentadoria por invalidez. E aí é o seguinte, a aposentadoria por invalidez, que até mudaram a nomenclatura, hoje em dia se chama aposentadoria por incapacidade permanente definitiva. E aí é bom ficar atento a essa nomenclatura, porque existe também os benefícios para uma invalidez temporária, que são os auxílios, o auxílio doença e o auxílio acidente. O auxílio acidente é decorrência de acidente de trabalho. O auxílio doença ele pode acontecer por diversos motivos, né? E aí a pessoa pode exigir do INSS. E para que se requeira isso no INSS administrativamente, existem duas etapas, né? Ou apenas uma, que é a fase administrativa e a fase judiciária. Se o administrativo, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, negar o pedido, aí você vai pela via judicial. Então, os critérios que a gente chama no direito de requisitos são basicamente três, né? Que a pessoa tem uma idade avançada para ela requerer essa aposentadoria por invalidez ou, como eu disse, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a nova nomenclatura. Idade avançada, alguma doença, por exemplo, HIV, e também não voltar para o mercado de trabalho. Então, exige-se esses. Além desses requisitos aí que eu falei para vocês, existe um requisito especial que é a chamada carência. Quando a pessoa, por exemplo, ela fica inválida decorrente de acidente de trabalho, e para isso ela vai primeiro pedir o quê? Um auxílio acidente. Quando decorre de acidente de trabalho, não é necessário o tempo de carência, né? O que seria carência? Carência é a contribuição que o indivíduo segurado ou não segurado, segurado especial ou não segurado especial, trabalhador facultativo, autônomo, o microempreendedor, o seletista, enfim, esses trabalhadores aí, eles contribuem para o INSS mês a mês. Então, isso se chama tempo de carência. E quando não decorre de acidente de trabalho, a pessoa ela tem que ter um tempo de contribuição de 12 meses. Olha, eu estava explicando aqui para vocês, mas foi chegada a hora de fazer a audiência, eu tive que interromper e no final das contas a audiência nem ocorreu. Eu tive que ir no fórum correndo para falar com o juiz, porque não tinha acontecido a audiência, né? E aí, antes disso, eu entrei no processo aqui e verifiquei que a audiência tinha sido redesignada. Na verdade, não deveria nem ocorrer essa audiência, porque é cumprimento de sentença, ou seja, é uma ação de execução de honorários, né? E aí a Fazenda, a Procuradoria do Estado, ela só tem que dizer se concorda ou se discorda. No caso aí, ela não discordou do pagamento dos honorários arbitrados pelo juiz. Então eu fui conversar com ele para saber o que estava acontecendo no processo. Pois bem,
retornando à explicação aqui da aposentadoria por incapacidade permanente. O nome, ele diz permanente, certo? Então você pressupõe que, bom, é permanente e não vai perder mais. Engano, é engano. Por quê? Tem uma lei de número 10.410 que tem um artigo lá, acho que é o artigo, deixa eu ver se eu vejo, artigo 46, em que é preciso uma verificação médica de tempos em tempos. E essa pessoa que está inválida, que está incapaz, ao que tudo indica definitivamente, é passível de passar por uma perícia médica e nesse laudo médico ser constatado que ela pode sim voltar ao mercado de trabalho. Então, quando é que se adquire a permanente? E aí no final do vídeo anterior perguntei, vem cá, mas quando que se adquire, afinal de contas, a definitiva? E na lei 10.410, que eu apontei aqui para vocês, no artigo 46, parágrafo 2º, sim, eu gravei, diz lá que quando a pessoa adquire as dispensas legais, o nome é esse aqui, gravem, dispensas legais, como por exemplo a realização de perícia, apresentação de laudo, de relatório médico, que são as provas, né? Então ela adquire isso aí, mas existem outros requisitos, por exemplo, ela tem que ter 10 anos de contribuição e acima de 60, é uma das hipóteses. Se ela, por exemplo, ela tem HIV, uma doença sexualmente transmissível incurável, ela também tem esse direito permanente. E agora eu vou apontar para vocês 15 doenças aqui. Para explicar tem que estudar, né? 15 doenças que dão direito à aposentadoria ou algum tipo de benefício. E esse rol que eu vou falar não é taxativo, ou seja, quando a gente fala em rol taxativo no direito, significa que é um rol fechado, é um rol limitado, não pode entrar mais hipótese nenhuma. Então é um rol não taxativo. Eu vou falar aqui para vocês quais são as doenças. E geralmente exige o tempo mínimo de 12 meses de carência, viu? É aquilo que eu falei para vocês, tem que contribuir pelo mínimo de 12 meses para depois fazer o requerimento administrativo no INSS. Então, as doenças são essas aqui, são 15. Eu vou ler para vocês, tá? Que não dá para gravar 15 doenças. A tuberculose ativa, hanseníase, que é a antiga lepra, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrite, que eu não sei nem o que é isso, nefropatia grave, osteite deformante, HIV, que eu tinha falado para vocês, contaminação por radiação, hepatopatia grave e esclerose múltipla. Essas 15 doenças aqui, elas dão direito à aposentadoria por incapacidade ou algum tipo de benefício aí temporário. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado, viu?